Graça e paz, irmão e irmã. Último domingo do mês de abril. Ao longo deste mês, nós temos meditado com vocês a partir da série Ver, Sentir e Compartilhar. Isso porque em nosso calendário litúrgico, nós estamos celebrando, comemorando a Páscoa de Jesus, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos, irmãos e irmãs, celebrando o fato de que a morte foi vencida por antecipação na ressurreição daquele que garante a nossa própria ressurreição. Então, querido irmão e irmã, desta série de mensagens, nós queremos dizer que hoje é o último sermão. Mas, para que serve o sermão? É uma pergunta que faço a cada um de vocês neste momento. Ou melhor, o que fazer do sermão quando ele acaba? Quando um pregador, seja quem for, termina a pregação, o que nos compete fazer diante do conteúdo pregado? Primeiramente, querido irmão e irmã, penso que nós, como igreja, todos nós temos o desafio de analisar, de avaliar criticamente aquilo que se ouviu e em se percebendo, em se reconhecendo que aquilo que foi dito o foi da parte de Deus, expressarmos a nossa concordância e em seguida buscarmos colocar em prática aquilo que se ouviu durante a pregação. Eu quero ler com vocês, irmãos e irmãs, o final do Evangelho de Mateus na perspectiva da conclusão de um sermão, onde o próprio Senhor Jesus impele os seus seguidores, os seus ouvintes, para o compartilhamento daquilo que eles acabaram de ouvir. Abram aí a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, finalzinho do Evangelho. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 16, que diz assim: Seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Irmão e irmã, percebam comigo que o evangelista Mateus faz questão de localizar o último encontro entre Jesus e os seus seguidores no monte. Foi no monte que Jesus pregou o seu primeiro sermão. A partir dali, Jesus fez diversas aplicações daquele sermão pregado. E agora eu olho para esse texto e percebo Jesus fazendo uma conclusão final diante dos seus ouvintes, os seus seguidores, conclusão que os desafia para uma prática. Os desafia, irmãos e irmãs, para o compartilhamento da mensagem que eles acabaram de ouvir, não apenas agora, mas durante toda a vida de Jesus. Agora, de fato e de verdade, eles sabem quem Jesus é, e eles sabem o que Jesus quer, e eles deveriam, então, compartilhar com as outras pessoas. Os discípulos de Jesus, irmãos e irmãs, deveriam, em primeiro lugar, compartilhar a amplitude da autoridade de Jesus. Percebam isso comigo no texto. Todos nós já meditamos, nos domingos anteriores, algumas características dos discípulos. Se alegraram, duvidaram, e aqui me chama a atenção, adoraram. E essas características, essa mistura de sentimento, irmãos e irmãs, até nos aproxima dos discípulos, daqueles discípulos lá do passado. Porque do mesmo modo que eles
Na presença de Jesus nós nos alegramos. Na presença de Jesus nós o adoramos. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós também duvidamos. No entanto, quando a gente olha aqui para o texto bíblico, quando aqueles discípulos se viram de fato convencidos da presença de Jesus, ouviram algo extremamente importante que deveria ser então compartilhado. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqueles discípulos, irmãos e irmãs, conviviam com pessoas, conviviam em um meio autoritário. Os religiosos eram autoritários. Os diferentes agentes do Império Romano eram autoritários. Mas naquele monte eles estavam diante de Jesus, o Cristo ressurreto que se declarava pleno de toda a autoridade. Havia então chegado o tempo em que os discípulos deveriam deixar os diferentes guetos do autoritarismo para se renderem à autoridade de Jesus. E eu fico pensando, irmãos e irmãs, no quanto o entendimento deles pôde se abrir no que diz respeito à própria pessoa de Jesus. Estavam ali, diante daquele que possuía toda a autoridade. Não uma autoridade religiosa, não uma autoridade geográfica, mas uma autoridade universal. Tudo estava debaixo da sua autoridade e isso deveria ser então compartilhado com todas as pessoas. Nós, queridos irmãos e irmãs, não estamos naquele monte, mas aonde estamos também ouvimos Jesus dizer a cada um de nós: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa palavra de Jesus, irmãos e irmãs, deve nos encorajar sempre que nos vermos intimidados pelo autoritarismo de quem quer que seja. Ela deve nos encorajar sempre que nos vermos ameaçados em nossa dignidade humana. Essa palavra de Jesus deve nos encorajar sempre, irmãos e irmãs, que nos vermos amedrontados diante do poder da morte. Pois aquele que vive vem a nós e nos diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que também nós, a exemplo dos discípulos do passado, possamos compartilhar essa verdade que Deus revela ao nosso coração. A autoridade do Cristo que vive, a amplitude dessa autoridade. Mas os discípulos também deveriam compartilhar a amplitude da comunidade de Jesus. A partir da compreensão da amplitude da sua autoridade, eles foram então desafiados a compartilharem algo a mais. A amplitude da comunidade. Uma autoridade grande só combina com uma comunidade igualmente grande. Os religiosos daquele tempo julgavam que apenas um grupo seleto deveria ser considerado e reconhecido como povo de Deus. E eu estou, irmãos e irmãs, percebam, fazendo a leitura desse texto de maneira simbólica, como se ele fosse a conclusão daquele sermão de Jesus que teve início lá no capítulo 5, que nós lemos aqui o início em nossa liturgia também, e que continuou durante todo o ministério de Jesus, com aplicações que pudessem, então, legitimar o seu discurso. E nessa conclusão, irmãos e irmãs, no monte, Jesus está afirmando aos seus seguidores que a sua comunidade é muito mais ampla do que aquela que imaginavam os religiosos do seu tempo. Por isso, ele se volta então para os seus discípulos e diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Deus Trino, portador de toda a autoridade e bondade que se manifesta
no mundo. Um amor que excede, como diria o apóstolo Paulo, todo o entendimento. O título final, irmãos e irmãs, que se dá, aliás, o título que se dá ao final deste evangelho é a grande comissão. Ou seja, os discípulos, apesar de momentaneamente poucos e frágeis, temerosos até, tinham diante de si um grande desafio, o de contribuírem para que todas as coisas convergissem para Cristo, que deseja, em virtude da sua grande autoridade, uma grande comunidade de discípulos e discípulas. Nós não estamos mais naquele monte, mas aonde nós estamos, nós também ouvimos Jesus falar ao nosso coração: vão e façam discípulos de todas as nações. Compartilhemos, irmãos e irmãs, o amor de Deus que não se restringe a um grupo, que não se restringe a uma etnia, a uma raça, que não se restringe a uma classe social. E que por isso mesmo é um amor a ser compartilhado com mais e mais pessoas, a fim de que possamos formar uma grande comunidade composta por pessoas de todas as tribos, povos e raça, como nós gostamos de cantar. Por pessoas, irmãos e irmãs, que se sabem amadas por Deus. Mas, olhando para o texto, é preciso que nós não ignoremos a responsabilidade que compete primeiro a nós, mas a tantos quantos fazem parte dessa comunidade. A responsabilidade de sermos uma comunidade obediente, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Uma comunidade composta, então, não apenas por pessoas que se sabem salvas por Cristo, que reconhecem Jesus como seu Salvador, mas que também o reconhece como seu Senhor, e Senhor de todas as áreas da nossa vida. Áreas que nós colocamos, então, em submissão à vontade do nosso Deus. Vamos, irmãos e irmãs, nos submeter plenamente a Cristo. Vamos, irmãos e irmãs, compartilhar essa submissão que Ele deseja para a sua comunidade. É interessante dizer aqui, querido irmão e irmã, que os discípulos tinham, então, esses dois desafios. Primeiro, o de compartilhar a amplitude da autoridade de Jesus. E depois, compartilhar a amplitude da sua comunidade. E nesse compartilhamento, eles iriam também experimentar a amplitude da presença de Jesus. Quem compartilha que toda a autoridade emana de Jesus, por certo, encontrará muita resistência por parte de seres humanos autoritários. Quem compartilha que toda a autoridade emana de Jesus, por certo, irmãos e irmãs, encontrará pessoas que resistirão porque querem ser Deus. Quem compartilha que Jesus deseja para si uma comunidade tão ampla quanto a sua autoridade, por certo, encontrará resistência por parte daqueles que preferem excluir, por parte daqueles que se julgam mais importantes, mais merecedores do amor de Deus. Quem compartilha o tipo de obediência que Jesus requer da sua comunidade, por certo, encontrará resistência por parte daqueles que não estão dispostos a se submeterem a uma nova dinâmica de vida proposta por Jesus. Uma vida que se submete aos valores do reino de Deus. Jesus, irmãos e irmãs, confiou, percebam então aqui, uma grande missão, um grande desafio aos seus discípulos, do passado e do presente. E Jesus sabia que por causa disso eles iriam sofrer perseguições. E aqui, para consolar, para animar aos seus discípulos, Jesus garante: eu estarei com vocês todos os dias, o dia todo,
até a consumação do século. É no desenvolvimento da fé cristã que se ocupa de viver e compartilhar o evangelho do reino que os discípulos de Cristo são consolados pela garantia da sua presença. A presença daquele que se permite ver e sentir. Ao longo do mês, irmãos e irmãs, nós buscamos trabalhar em nossas reflexões essa lógica: ver, sentir e compartilhar. Mas hoje, olhando para o texto bíblico, essa lógica precisa ser invertida. É preciso, irmãos e irmãs, que nós partamos para o compartilhamento. Ide, portanto, e fazei discípulos, para que nós possamos, na caminhada cristã, experimentarmos a presença consoladora de Jesus. Presença que não falha, irmãos e irmãs. O que fazer do sermão quando o sermão acaba? Pregar, irmãos e irmãs, é misturar a palavra humana com a palavra de Deus. E nessa mistura da nossa palavra humana, que é sempre falha, que é sempre limitada, que é sempre condicionada, a nossa oração é que a palavra de Deus, apesar da palavra humana, alcance os corações. Quando o sermão acabar, irmãos e irmãs, examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom. E neste tempo tão difícil no qual vivemos como ouvinte, como pregador, para mim é muito bom saber que toda a autoridade emana de Jesus e que por isso eu não preciso temer o autoritarismo de ninguém. Para mim é muito bom saber que Jesus deseja para si uma comunidade ampla, como tão amplo é o seu amor. Para mim é muito bom saber, irmãos e irmãs, que como parte dessa comunidade, Jesus exige de mim obediência. Não por mero capricho, mas porque se trata de uma obediência que gera vida. Para mim, irmãos e irmãs, é muito bom saber que no compartilhar de quem Jesus é e do que Jesus quer, eu tenho a garantia da sua presença. O dia todo, todos os dias, até a consumação do século. Que tudo isso seja bom para você também, meu irmão e minha irmã, e que por meio de nossas vidas, o nome do nosso Deus seja para todo sempre exaltado. Amém.